ele diz lá quando ele morre na cruz, tudo está consumado. Tudo está consumado. Ou seja, todo o plano que Deus tinha, o plano da salvação, foi consumado ali na cruz. Amém, querido? Então, graça e paz para todos. Pode sentar. Deus abençoe. Apesar que o livro de Efésios diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção, né, irmão? Amém, querido? Então, cumprimento todos com graça, com paz, com amor e com as misericórdias da parte desse Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina e aquele que voltará. O que falta que se cumprir na palavra é justamente o finalzinho, na conclusão final de todo o processo do plano de salvação e a conclusão final, que é justamente a volta do Senhor Jesus Cristo para levar a noiva dele desta terra. Amém, querido? Está se aproximando desse dia, amém, irmãos? E nós estamos aguardando ansiosamente por esse tão grande dia. Então permaneça firme, permaneça constante, mesmo diante das adversidades, das circunstâncias contrárias, fique firme, que o dia está se aproximando e nós veremos o cumprimento das promessas do Senhor para a nossa vida. Amém? Não promessa apenas de coisa dessa terra, né? Porque tudo isso aqui é passageiro, tudo fica. Mas a maior promessa do Senhor de Deus foi Jesus, e a segunda maior promessa é a volta dele para levar a noiva do Cordeiro. Amém, queridos? Então, muito bom dia para todos, você que está aqui, você que está do outro lado, que Deus possa lhe abençoar. Lembrando que nós estamos aqui todos os domingos, 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical, à noite às 19 horas, hoje mesmo, culto de celebração ao Senhor, e às quintas-feiras, 19 horas e 30 minutos, o nosso culto da ministração da palavra do Senhor. Tivemos aqui quinta-feira passada um ensinamento muito abençoado, nosso diácono Antônio, né? Trouxe aqui a palavra de Deus. O Antônio trouxe a palavra de Deus aqui, falando sobre os dois chamados, né? O chamado pessoal e o chamado universal. Eu anotei algumas coisas, gostei muito. Porque quando o chamado ele é pessoal, você usa só o chamado pessoal, ele te leva à soberba, te leva ao orgulho, à ganância, mas quando a visão é universal, você pensa mais nas pessoas e na salvação das pessoas. Então ele passa a ser totalmente diferente. Então, gostei muito do ensinamento, que Deus possa abençoá-los. Parece que a Elane, diaconisa Elane, ganhou aí uma semana e depois de estar com 2 férias praticamente quase vencida a segunda férias, e aí a empresa deu uma semana e eles estão nesse momento aí dando um passeio que é de direito do casal. Amém? Que Deus possa abençoá-los nesse momento. E o diácono André está ali sofrendo um pouco, coitado, já está pingando, suando ali atrás, né? Lutando, né? Tem que botar um ventiladorzinho. Se quiser pegar esse ventilador e botar lá para ele, pode botar, irmão. Tá bom? E está ali sofrendo, que ele está assumindo ali o lugar do diácono Antônio, né? Alguma coisa pode acontecer do outro lado aí, de repente apagar tudo, e você já fica ciente que nós estamos ali com o diácono André. Amém, amados? Eu gostaria de, nesse momento, orar ao Senhor, tá? 2 pessoas que a gente sempre faz a oração aqui, porque eu acho que, diante de todos os pedidos de oração, eu acho que é mais necessário devido à urgência, à necessidade e o sofrimento, tá bom, irmãos? Que é a Andrea e o Carlos André, tá? O Carlos, desculpe, Daniel, que está aí lutando, enfim, tem recebido algumas mensagens dele, tinha um pouco de desânimo, aí eu tenho pedido para ele olhar para a filhinha dele, que precisa dele, né? E a família, enfim, e nós vamos orar nesse momento. Tá bom, querido? Fecha os olhos agora. Senhor, meu Deus, queremos te louvar e te agradecer por tudo aquilo que já aconteceu aqui nessa manhã, pela abertura deste culto, dessa escola bíblica dominical, momento de adoração, ministração através da adoração, porque o louvor traz a tua presença no nosso meio, manifesta a tua glória no nosso meio, e nós queremos te pedir agora, Senhor, primeiro te agradecer pela vida, pelo direito de estarmos aqui na tua casa, que isso é um privilégio,
Não é um privilégio de todos, mas é um privilégio estar na tua casa. Queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor guardou cada um de nós enquanto nós dormíamos, porque a tua palavra diz que até o santo, até quando dorme, o Senhor guarda, está na tua palavra. E o Senhor tem tido cuidado para com cada um de nós. E nós estamos aqui, respirando sem aparelho. Estamos respirando o fôlego de vida que Deus nos deu. E não tem como deixar de vir à tua casa e ser grato por ti. Grato a ti por tudo aquilo que o Senhor fez na semana, dando-nos direito do nosso trabalho, da luta, da vida, do alimento, da vestimenta, enfim, de todos os livramentos. Não tem como não deixar de vir à tua casa te agradecer. Nós não estamos aqui para lhe pedir, nós estamos aqui para lhe agradecer, meu Deus. E queremos te agradecer por essa manhã, pelo direito de botar o pé no solo, no chão, estamos aqui com vida. Muito obrigado. E agora, diante da tua igreja agora, daqueles que estão do outro lado, intercedendo e orando conosco agora. Pedimos agora pela vida da Andrea, continua trabalhando na vida da tua filha, tocando, meu Pai, aonde estará alojado essa célula cancerosa, dos médicos. Aonde os médicos chegaram ao limite do conhecimento humano, o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor pode operar o teu milagre agora. Em nome de Jesus, toca na tua filha agora. Ô Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, toca nela agora, Senhor, no nome de Jesus. Restaura, mesmo diante dessa dificuldade, a alegria, a força dela, que ela receba a força do Espírito Santo, para que ela possa também, através dessa força, ajudar o tratamento dela, porque a alegria, a força e a esperança ajuda também no tratamento das nossas enfermidades. E eu peço agora pelo Carlos Daniel, Senhor, toma o teu filho em tuas mãos agora, tira toda essa tristeza, tira todo esse desânimo agora. Oh, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha agora na vida dele agora, mostrando que ele tem aquela filha, que ele tem aquela esposa, que ele tem um lar para cuidar, e que através desses pensamentos também venha colaborar para ele se levantar, se fortalecer e ajudar na cura dele, porque nós ajudamos a Deus na nossa cura, nós contribuímos com o milagre de Deus. Aquele cego foi até Jesus, contribuiu com o milagre. Aquela mulher foi até Jesus, contribuiu com o milagre. E a nossa fé contribui com o milagre. Então, em nome de Jesus, toca na vida do Daniel agora. Repreenda esse câncer agora, no nome do Senhor Jesus. Outro pedido aqui, Pai, que eu tenho orado, porque eu até gosto dessa pessoa, tem feito a tua obra, até que prove ao contrário, é o nosso irmão Lázaro. Está entubado durante mais de 20 e poucos dias, desde que entrou no hospital está entubado. Entra com providência, meu Pai. Dê nova oportunidade ao teu filho para ministrar a tua palavra através dos louvores cantados, meu Pai. Entra com providência agora nesse leito desse hospital. Entra com providência agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Então poder se manifeste na vida daqueles que nós não conhecemos também, que estão entubados, estão no leito do hospital agora. Em nome de Jesus, entra agora em cada hospital, em cada leito. Aqueles que estão aguardando a oportunidade, meu Pai, para que haja aparelhos, para que haja uma vaga no hospital. Abra essa oportunidade agora. Oh, em nome do Senhor Jesus. A igreja tem poder, a igreja tem autoridade, a igreja recebeu a autoridade do Senhor Jesus. A chave não está na mão do prefeito, mas a chave está na mão, a chave da autoridade está na mão da igreja. E em nome de Jesus, entra com providência nos doentes, nos enfermos, nos tristes, nos abatidos, nos caídos agora. E que o teu Espírito Santo possa levantá-los, prevalecer sobre a vida deles, fortalecê-los, colocando de pé. Nós oramos e crendo naquele do qual nós estamos orando. E nós estamos orando no nome do Senhor Jesus. E a igreja que crê, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.
Graças a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Amados, nós vamos ministrar aqui a EBD. A pastora não está na manhã, mas ela vai vir à noite. Vamos lá com o nosso netinho. O calor está legalzinho, né? Graças a Deus. E o gauchinho está sofrendo pra caramba, né? O gauchinho é branquinho. Aí está muito calor. Mas quando esteve lá, graças a Deus, Deus trabalhou, né? Porque botaram lá a criancinha lá na nossa cama. Nossa cama é alta. Antigamente, quem aqui já caiu da cama quando era criança? Quase todo mundo, viu? Só que antigamente a cama era assim, né? Era baixinha. Aí por isso que todo mundo, quase ninguém se machucava. Só que a cama agora, ela é desse tamanho assim, né? A altura, não sei para que isso, né? Eu acho que é para quando se der bem, quem cair se machucar logo, ir embora logo pro céu, né? Brincadeira. Porque eu não sei para que cama alta, né? Não é verdade? É. Aí botaram a criança lá para dormir, botaram os travesseiros do lado. Algum momento, quando ele acordou, já está com 1 ano de idade, já não é mais, já se mede, pum, a criança caiu, fez um calinho desse tamanho aqui na testa e já viu, né? Como é que foi o negócio. Mas graças a Deus, onde eu quero chegar, que Deus trabalhou, Deus operou e ele está muito bem. Tá bom? Então, graças a Deus por isso, aí por esse momento também a pastora também encontra-se colaborando e ajudando. Quero falar nessa manhã, pega a canetinha ali para mim, por gentileza. Nossa EBD, vai ser um estudo, mas vai ser um aviso de Deus para a igreja. Amém, queridos? E o tema é: acorda, igreja, a coisa vai apertar. Meu Deus. Gostaram ou não gostaram não, né? Amém? Você que está do outro lado assistindo, gostou ou não gostou? Mas é para gostar, né, irmão? Então, o tema da nossa aula hoje, uma aula no sentido do aviso de Deus. E eu quero, nesta manhã, logicamente, me dirigir mais aos líderes das igrejas evangélicas, logicamente, sem colocar nome. Quem sou eu para colocar nome de alguém? Eu estou abaixo de todos eles, né? E quem sou eu? Mas, diante dos fatos e dos acontecimentos, como pastor local, eu preciso de alertar a igreja do qual a gente está ensinando. Amém, igreja? Então, o tema é acorda, igreja, a coisa vai apertar. Quem é a igreja do Senhor e diga glórias a Deus? Então, quando a gente fala acorda, igreja, eu não estou me referindo à denominação, mas estou me referindo ao povo de Deus. É tempo de acordar. Fala para o teu irmão assim, é tempo de acordar, meu irmão. Nós não podemos mais ficarmos adormecidos diante dos fatos que estão acontecendo. Tivemos uma ministração de uma aula no domingo passado de manhã, como passa rápido, né? Se eu estou falando, está uma flecha, né? A gente bate aqui e faz um barulhinho legal, né? Oi? É o vento? É mesmo? Não sabia não, tu estudou isso? Caramba. Vou botar o vento para lá para ver se é ele mesmo. Se tu tiver certo, tu vai ganhar um ponto, hein? Ih, rapaz, acho que... mais alguma coisinha aí, não sei. Mas tudo bem. Tá dando para ouvir direitinho? Tá. Então, diante dos fatos que estão acontecendo, na verdade, os líderes evangélicos, assim como eu também, que seremos mais cobrados. Tem algum microfone ligado aí? Verifica aí para mim. Oi? Não, aqui não tem não. Oi? Não, era justamente para ver se está fazendo um barulho e eu estou sem retorno, sem nada, e fica chatinho aberto aqui para falar. E então, diante dos fatos que estão acontecendo, a gente vai ministrar uma aula mais direcionada para nós que somos líderes. Até porque o povo, ele passa a ser aquilo que o líder é. Não é verdade, irmão? Ou não é? Hã? O povo passa a ser aquilo do qual, tá ligado aí? Aquilo do qual o líder, ele é. Então, é necessário que a gente ensine a igreja. Como eu sou pastor da geração profética, né? A gente tem que orientar o povo da geração profética. Estamos chegando aí no decorrer
praticamente dos últimos dias, se tratando da palavra de Deus, para aqueles que estão e que estudam a palavra de Deus, né, irmãos? Porque nós somos uma geração, uma geração, aí piorou um pouco aqui, que não tem lido a Bíblia, infelizmente, né, irmãos? Graças a Deus, a geração profética tem lido a Bíblia, amém, irmãos? Porque tá chato a beça aqui, esse barulho me prejudica o meu ouvido aqui, a gente não... A beça, coitada, tá pingando a beça, até a perna, né? Não é assim mesmo. Então vamos lá. Então, diante de todos os fatos que estão acontecendo, quando eu falo aqui vai apertar, você que está me assistindo aí, você que está aqui, a gente não vai falar aqui de pragas não, tá, irmão? Nem de Covid não, fica tranquilo aí, tá? Porque dá a entender que meu pastor já vai falar que depois dessa praga vai vir outra praga. Se tiver alguns faraós por aí, vai vir, né, irmão? Porque a praga para faraó foram 10, né, irmão? A gente tem aí a dengue, tem a chikungunya e tem a Covid, né? Mas, então, mas não é disso que eu vou falar, não. Vou falar da praga, a praga mesmo que está se alastrando as heresias no meio evangélico, né, irmão? Tem uma praga que vai matando o povo aos poucos sem que eles percebam. Não é verdade, irmão? E aí, quando for pensar que não, estão tudo morto espiritualmente, né? Por causa da praga da heresia no meio da igreja. Então, é necessário que a gente, como pastor, a gente possa ensinar a igreja a respeito disso. Então, primeiro ponto que eu quero falar aqui, que vai ser um aviso de Deus para a igreja. Fala para o teu irmão assim, um aviso de Deus. Não tem nada arrebentado aí não. Um aviso de Deus, que vai ser o pastor que vai direcionar a palavra, porém, como é a palavra de Deus, é o aviso de Deus. Não é a palavra de Deus, irmão? Se é a palavra de Deus, é o aviso de Deus. Então, o povo não lendo a Bíblia, ele estará preparado para os acontecimentos, e não somente os acontecimentos, mas também aquilo que vai acontecer como trombeta tocando para alertá-los que Jesus está voltando. Amém, queridos? Então, aviso de Deus. O primeiro aviso de Deus para a igreja, nesta manhã, está em Jeremias, capítulo 7, versículo 8. Vamos lá? Jeremias, capítulo 7, versículo 8. Jeremias, capítulo 7, versículo 8. Você que está aí nos assistindo, dá esse tempinho para você abrir a palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas, né? Para nada são proveitosas. Então, primeiro aviso de Deus para a igreja, que o tema da nossa EBD é acorda igreja, porque a coisa vai apertar. Então, a coisa, não, quando eu falo aqui, não fica preocupado não é apertar em morte da Covid, não. É apertar mesmo, no sentido de que a igreja vai se desviar cada vez mais da palavra de Deus. É isso que eu quero me prender nessa manhã, amém, igreja? Então é nesse sentido aí, de que a igreja, nessa caminhada, que como já mudou, né, mano? Já mudou, né, as suas novidades, enfim, mas aqui o profeta Jeremias aqui, que é Deus falando, né, é Deus falando para a igreja nessa manhã, né, que é um aviso de Deus para você nessa manhã, nessa escola bíblica dominical, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Então tem muita coisa no meio evangélico hoje, no nosso meio evangélico, que não, se você for fazer uma balança, ou você pegar aquela peneira, que me parece que os pedreiros, ajudantes de pedreiro, trabalham peneirando a areia, né, a terra, etc., pouca coisa vai permanecer nessa peneira, porque são coisas que não aproveitam para nada, irmãos.
Não aproveita para nada, não serve para nada, só serve para desviar o povo da presença de Deus. Só serve para enfraquecer a igreja de Cristo nessa terra. Amém, igreja? Então, aqui fala o seguinte: eis que vós confiais em palavra falsa. Nós não podemos confiar em palavras falsas. O que é algo falso? Vamos lá, igreja. Oi? Não, vamos lá. Heresia, mas sem usar essa palavra teológica. Falsa, que não é verdadeira. Oi? Que é enganadora. Não é verdade, irmãos? Hein? Então, nós não podemos confiar. Agora, como é que eu deixo de confiar em palavras falsas que não é proveitosa para o meu crescimento espiritual, para a minha vida espiritual? Quando eu tenho um conhecimento da própria palavra. Só existe uma forma, irmãos, sabe, de você rebater a falsa verdade, a falsa palavra. Só existe uma forma: refutação. Só existe uma forma de refutar a falsa palavra que não é proveitosa para nenhum de nós aqui nessa manhã, e talvez para você também, talvez não, para você, obrigado, que está nos assistindo agora. Só tem uma forma de refutação: a própria palavra de Deus. Fala para o teu irmão assim: a própria palavra de Deus. Obrigado, André. A própria palavra de Deus, a própria Bíblia refuta a própria falsidade da palavra, irmãos. E como é que eu vou entender a falsidade da palavra? Que não, irmão, tem coisa no Evangelho que não traz proveito nenhum para a minha vida. Desliga esse teclado, que eu estou vendo que ele está mexendo ali. Ó. É ali. Já está? É porque não estava assim não, esse microfone. Quando tu estava cantando, não estava assim não. Eu acho que tem que cantar. Eu vou pregar, vou me ensinar cantando. Recebi aqui o dom de cânticos espirituais, porque existe cânticos espirituais, tá, irmãos? Um dos dons da Bíblia é cânticos espirituais, né? Meu Deus. Oi? Outro microfone. Você desculpe aí, querido. A gente está aqui procurando endireitar aqui o microfone. Vai ter que melhorar aí, porque não estava assim. Então, só tem uma forma de fazer refutações, mas por isso que o povo de Deus tem que ler Bíblia. Amém, igreja? Nós estamos em uma EBD. Então, o povo de Deus tem que ler Bíblia, porque acorda a igreja, as coisas vai apertar. E vai apertar mesmo, irmão. O negócio já está, mas vai apertar mais ainda, porque vai crescer o número de líderes gananciosos. Inclusive que eu não entendo, porque uma das características para uma pessoa ser separada para o ministério, está lá em Timóteo, está em Tito, está nessas cartas, justamente, uma delas fala: não ser ganancioso. Não é verdade, irmão? Uma das características para um líder evangélico, justamente, é não ser ganancioso. E é o que mais está acontecendo no meio do povo evangélico, irmãos. Ou não é, igreja? A ganância entrando dentro da igreja. Eu sempre falo aqui, você que está assistindo aí, eu vou repetir um fato, talvez gente que chegou aqui nova não ouviu, que às vezes a Sandra, minha esposa, fala assim: mas tem coisa que você já falou. Mas tem novela que dá de novo e todo mundo vê. Tem novela aí que o cara... Tem umas novelas aí da Rede Globo Televisão que já morreu quase todo mundo. Quase todo mundo já morreu. Tu vê novinho, tá tudo morto já, a pessoa está assistindo. Vale a pena ver de novo. O que vale a pena é ler a Bíblia de novo. Eu não vou contar a historinha do cachorro branco e do cachorro preto, não. Mas eu vou contar a história de quê? O futebol e o meio evangélico. O futebol é quando, na época de Pelé, na época de Tostão, Jairzinho, etc., aquela seleção da Copa de 70. Então, muito antes disso, o futebol era paixão e amor. Amor mesmo. Né? O cara pegava a camisa, levava para casa, a chuteira para casa, porque era o amor. Só
que o demônio da modernidade, porque existe, presta atenção, você que está do outro lado, que esse vídeo possa ser compartilhado, possa chegar até aos homens que são líderes. Eu sei que não vão gostar, mas também eu não quero que gostem meu não, até porque eu também não tenho força de tecnologia, não vai chegar muito longe não. Mas o importante é eu trazer a palavra para a igreja do qual eu sou pastor. Amém, queridos? Então o importante é isso, se cada pessoa da igreja entender o foco do ensinamento da mensagem, eu já estou muito satisfeito, porque os perdidos serão como a areia do mar. Não é verdade, irmão? Então eu já fico satisfeito, aqueles que vai sobreviver diante de tudo que vai entrar no meio do povo evangélico. Então, aquilo era amor, mas de repente entrou no coração de alguém e ele, opa, isso aqui pode me levar à riqueza. Isso aqui pode me levar à fama. Isso aqui pode me levar muito longe. E hoje você vê como é que está o futebol, irmãos. A gente, homem, às vezes até assiste, mas não tem mais aquele prazer, porque não existe mais a paixão, existe a ganância, a corrupção, a política dentro do meio do futebol. Quantos líderes e líderes estão presos aí da CBF, da CBNCA, da FIFA? Porque eles olharam, começou bem, fala assim, começou bem. Fala assim, tudo começa bem, irmãos. A pessoa entra com o coração voltado para o evangelho, voltado para as almas perdidas, voltado para evangelizar. Mas só aí vamos lá para o meu evangelho. Na minha geração, e muito antes de mim, que eu não sou tão velho assim. Então, olhar o evangelho, era um dos primeiros livros que eu li quando eu me converti, foi Paixão pelas Almas Perdidas. Você talvez nunca leu esse livro, porque esse livro não tem mais. Os livros que tem agora ensinando como você ficar rico. Por isso que eu gostei da sua aula de domingo passado, também falando aqui, a respeito tanto do Antônio na pregação de quinta e a aula dele na parte da manhã. Então, os livros hoje são isso, colocando os crentes sentados na igreja, como que eles estivessem ali em um momento ensinando marketing para a igreja, como adquirir isso, como adquirir aquilo. Então o evangelho, ele veio, o evangelho, quando veio, o evangelho é boas novas de salvação. Fala para o teu irmão, evangelho, boas novas de salvação. Então o evangelho, quando veio, naquela época era o amor. O André está me falando ali uma coisa interessante, eu não guardei tudo, mas se as pessoas olhassem hoje para o apóstolo Paulo, o que falaria do apóstolo Paulo? Que preso, acorrentado, talvez, pedindo um cafezinho para tomar. As pessoas falam, não segue esse homem não, que esse homem é um miserável. As pessoas hoje estão querendo ficar milionárias para levar o povo a segui-los, pensando que eles vão poder trazer alguma coisa para toda a igreja, para as ovelhas também. Tem ovelha no meio dessa multidão que estão morrendo de fome. Então o evangelho é boas novas de salvação, começou bem, começou legal, mas um dia o demônio da modernidade entrou. Porque existe um demônio da modernidade. E quando eu falo modernidade, não estou falando da tua calça rasgada aí da igreja, não. Eu não estou falando dela, não. Eu não uso, eu não gosto. Mas eu não estou falando dela, não. Teve já um que falou, pastor, como é que o senhor pode ministrar ceia sem terno e gravata? Já teve um que falou com meu irmão, vocês, tanta coisa para se preocupar, ficar preocupando com o meu terno e gravata. Não é verdade? Não fala. Terno e gravata tem um montão preso. Cadê o não sei o que Cunha? Não pode falar o primeiro nome, fica chato. Então tudo terno e gravata, irmãos. Então esquece isso, o que importa é a leitura que Deus faz, não é do terno e gravata, a leitura que Deus faz é o teu coração. Essa leitura que vai te levar, se você vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo. E eu quero falar para líderes, lógico que não vai chegar para todos que eu gostaria que chegasse, mas se chegar para alguns já, Deus tocar pelo Espírito Santo, já está ótimo. Que quando o Senhor separa ali direita e esquerda, não vai ser a multidão não, irmãos. Porque a multidão, ela aprende o que se ensinam. Para o líder será muito pior. Irmão, presta atenção. O líder será cobrado muito pior por Deus do que as ovelhas. Porque as ovelhas, elas vivem o que dão para ela comer.
A verdade é essa. Então, quando o cara fala, mas eu preguei em teu nome, aí a igreja, nem todo o povo da igreja prega no nome, ou seja, prega o evangelho, trabalha na obra, faz a obra, mas ali é liderança. Apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Ali ele está falando de líderes, de pessoas que se aproveitaram do momento porque o negócio era legal, mas aí, opa, esse evangelho pode me levar à riqueza. Aí entra o demônio da modernidade, da ganância, que a Bíblia é contra. Nós temos direito de ter uma vida saudável, irmãos. Eu também quero ter. Amém? Eu não estou falando aqui que você tem que viver uma vida de miserável, não. E eu não estou falando isso para o povo de Deus. Todo ser humano tem direito, não é só o povo de Deus. Todo ser humano tem direito a ter uma vida. Mas nós não podemos fazer daquilo um negócio. Fizeram do futebol um negócio, estão fazendo da igreja, do evangelho um negócio. A verdade é essa, eu tenho que falar sobre isso, irmãos. Porque eu tenho que falar, porque estamos perto da volta do Senhor Jesus. E nós precisamos de alertar para que o máximo possível de vidas possam ser salvas naquele grande dia. Um amém, pelo menos, igreja. Isso. Porque os perdidos serão como a areia do mar. Então, a gente precisa de entender isso. Você precisa ter uma vida organizada, pagar suas contas, ter a sua família, o teu alimento, a sua despensa, isso é excelente. Mas você não precisa ser ganancioso, louco. Eu não sei se a Bíblia dessas pessoas é a mesma Bíblia nossa. Eu não sei, porque está escrito isso aqui. Louco, nós pregamos sobre isso. Essa noite pedirão a tua alma. É por isso que aí eu entro aqui na Covid. É porque que ela veio para quebrar um bocadinho dessa soberba, desse orgulho, dessa ganância, de muitas pessoas que viviam também gananciosos. Então, queridos, Jeremias aqui, ele alerta para isso aqui. Eis que vós confiais em palavras falsas que nada aproveita. Tem ensinamento aí, irmãos, que é só falsidade, não tem nada na Bíblia. Desconhece a hermenêutica, desconhece a exegese bíblica, desconhece a interpretação de textos bíblicos, se aproveitando da necessidade. Olha aqui, irmãos, se alguém puder, bota esse ventiladorzinho para mim aqui, que agora eu estou pingando legal. Se alguém... Por isso que a primeira arma do crente é o quê? A Bíblia, fala todo mundo, Bíblia é sagrada, irmãos. Bíblia é sagrada. Durante muitos anos, a Igreja Católica Romana, ela não permitia que os adeptos, os fiéis, é assim chamado, usasse Bíblia. Porque quanto mais o povo não tem conhecimento da palavra, melhor é. E parece que nós estamos chegando no meio evangélico com isso também. Quanto menos Bíblia o crente lê, amém? Quanto menos orientação de escola bíblica dominical você ouvir dentro dessa direção, melhor é para você. Porque as demais coisas que estão se alastrando nas tecnologias, nas igrejas locais, vai entrando na tua mente e vai te afastando da presença de Deus. Obrigado, querida. Da presença de Deus. Amém, queridos? E nós precisamos de alertar a igreja. Precisamos de alertar a igreja a esse respeito, porque os dias estão se aproximando, irmãos. Querido, os dias estão se aproximando. Aquele que andar com Deus, que estiver andando com Deus, vai ser levado. Enoque foi uma tipologia do arrebatamento da igreja. Mas por que ele foi arrebatado? Ele andava com Deus. Andar com Deus é andar na palavra. Andar com Deus é andar com conhecimento da palavra de Deus. Andar com Deus não, eu ando com Deus, eu oro, eu estou do lado dele. Andar com Deus é andar nos princípios corretos da palavra de Deus. É isso que é andar com Deus. Então, a Enoque ali era uma tipologia da igreja que vai ser arrebatada. Mas qual a igreja que vai ser arrebatada? A igreja que anda com a palavra verdadeira, que não é falsa.
E eu não estou dizendo que é geração profética. Eu estou dizendo que aquele povo que não se vai se prostrar diante dessas falsidades que nada aproveita para a tua vida espiritual. É isso que eu quero alertar a igreja. Então, é um aviso de Deus. A escola bíblica dominical hoje não é só um ensinamento pausadamente, tópicos por tópicos, mas é a voz de Deus nesta manhã, como um aviso dele, te orientando a sua vida nesta manhã, para você não ser pego de surpresa naquele grande dia. Fuja das falsidades, das heresias, que nada aproveita para a tua vida. Você pode ver, quer ver? 1 Tessalonicenses. Olha a palavra aqui, irmãos. 1 Tessalonicenses. Eu acho que é 2,4. 1 Tessalonicenses. Romanos, Coríntios, Gálatas. Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses. 2,4. Olha o que diz a palavra do Senhor, você que está do outro lado aí, capítulo 2, versículo 4. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então, nós não estamos aqui para agradar aos homens, agradar as lideranças que se colocam como papa nessa terra. Eu já falei, irmãos, quem tem papa é a igreja católica. Igreja evangélica não tem papa. Igreja evangélica tem pastor local. E o pastor local, ele representa a igreja na localidade. Ele não tem representante nesse Brasil. Portanto, qualquer coisa que não for de agrado, a geração profética não tem representante nesse país. A geração profética tem como representante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que representa essa igreja. É Ele que é o cabeça da igreja. É Ele que orienta e capacita o líder da igreja. É Ele. Amém, igreja? É Ele. Então, diz aqui a palavra do Senhor, que nós não devemos o quê, irmãos? Olha aqui, irmãos. Eu gostaria que você pegasse de novo aí, 2,4. Prendesse esse versículo. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Aqui está falando de um homem, como Paulo, que ele exerce o seu ministério entre os tessalonicenses, mesmo nos momentos piores da vida dele. Mas, eu para adquirir, presta atenção, adquirir as facilidades para a minha vida, eu não vou agradar os homens. Paulo poderia agradar os homens. O que eles queriam, Tiago, é que Paulo não falasse mais desse Jesus Cristo. Aí agradaria os homens, porque Jesus Cristo não ia ser legal. Para alguns nessa geração está sendo muito bom Jesus Cristo, porque estão usando o nome de Jesus Cristo para os cofres das igrejas ficarem cheios de dinheiro, para homens, segundo eles, homens de Deus, ficarem milionários e ricos. A verdade é essa. Mas Paulo fala aos Tessalonicenses, segunda carta, quando escreve a segunda, que a primeira não entenderam direito, não cria na ressurreição, não cria nisso, não cria naquilo. Eu vou escrever a segunda carta agora para confirmar e afirmar aquilo que precisa ser confirmado e ter uma afirmação dentro do meu ensinamento. É isso que Paulo falava, mas ele fala, eu não confio, não vou mudar os meus princípios, aquilo que eu falei aqui, irmãos. Hoje, quando alguém passa e vê uma igreja menor e com uma quantidade de membros menor, poucos, numericamente falando, porque o Gideão começou com 32 mil. Foi Gideão? Desculpe a mente aqui. Foi. 32 mil.
Ah, tá, a guerra lá, isso, a mente às vezes falha. De 32 mil, logo 22 mil, me parece que, pum, fugiram, acabou. Depois ficaram a quantidade lá, 10 mil, aí teve a prova, né? Que eu já até preguei aqui, o teste da água. Lembra que eu preguei um tema da mensagem, o teste da água? Aí vamos fazer o teste da água agora. Né? Porque tinha uns inimigos, pô. Pelo teste da água a gente vai saber quem vai sobrar, quem vai ficar, quem vai ser os guerreiros. Né? E naquele teste da água ficaram 300. Não é a multidão, são aqueles que estão preparados pela palavra. Amém, irmãos? E os 300 valentes de Deus, os 300, venceram a batalha. Por quê? Porque foram os 300 que estavam preparados pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Eu sempre disse que eu pensava que a luta maior da igreja era contra o diabo, irmãos. E hoje, nessa geração que nós chegamos, eu pude entender que não é mais contra o diabo, é contra as igrejas. As próprias igrejas chamadas evangélicas, que pregam Jesus, são contra elas, porque o demônio da modernidade entrou dentro delas. E quando eu falo modernidade, não estou falando de vestimenta, estou falando de modernidade da palavra. Paulo, ele não quis agradar aos homens, não é no sentido de obediência não, tá, irmãos? Porque eu já vi pessoas assim, eu prefiro agradar a Deus do que o pastor. Aí você está equivocado com esse pensamento também, desculpe, sendo orientado pelo diabo na tua vida, que não é isso que o texto fala aqui. Quando ele fala, eu não quero agradar os homens, ele está falando, eu não vou me prostrar diante daquilo que eles podem me oferecer. A igreja primitiva é o modelo da igreja de Cristo, irmãos. Deus deixou modelo da oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, a nossa voz seja verdade orar. Mas aquilo não é como para você ficar repetindo. Eu já dei uma aula sobre a oração do Pai Nosso aqui. Quando fala Pai Nosso que está no céu, ele está querendo, quando você falar Pai Nosso que está no céu, você está exaltando Deus Criador em primeiro lugar. Então, um modelo de ponto de partida. Então, ele deu a igreja primitiva como modelo de ponto de partida, onde tinha o amor, a doação, igrejas que faz obras sociais, que as pessoas falam assim, meu Deus, que igreja legal, que igreja boa, obras sociais, com dinheiro de ONG. A primitiva não, era aquilo que se levava para a igreja, é aquilo que tinha, e a Bíblia fala que nenhuma delas passava necessidade. Querido, acorda, igreja, a coisa ainda vai apertar. Vai apertar muito, porque vai piorar. A ganância se alastrou no meio do povo evangélico. Eu não estou falando do povo evangélico não, quando eu falar povo, eu estou falando de líderes. Eu estou falando de liderança, porque o povo, ele aprende aquilo que se ensina. Não é verdade, irmãos? Ou não é, igreja? Tem locais aí que tu tem que colocar coisa para o cara tocar. Porque se não tiver uma toalhinha dessa aqui, ó, o cara se sente que ele não, Deus não está ali, Deus não está ali. Então ele tem que tocar. Então, como o homem sabe, aquilo é uma coisa falsa que não aproveita para nada. Não é verdade, irmão? Não é proveitosa, falsa e não é proveitosa. Aí o cara vem, queridos, lá na época fala do lenço do apóstolo Paulo. Vai ver o texto, vai ver o contexto, vai ver o motivo, qual, o porquê da época, né? Mesmo assim que fosse um lenço, hoje não é nem lenço, mas é toalha, né? Aí ele vem lá com o lenço, então meu irmão, faz igual Pedro, que a sombra dele curava. Ué, se tu está falando do lenço de apóstolo Paulo, por isso que chegou a esses meios, essas heresias, então você também deveria ser um curador pela tua sombra, porque a sombra de Pedro curava. Agora, por que na época Deus usava dessa forma? Tem que saber o porquê que na época era usado dessa forma. Jesus falou assim, todo poder me foi dado. Você tem poder e autoridade também.
Em nome de Jesus, só em nome de Jesus, todo o poder foi dado para você. Então, os homens se aproveitam das oportunidades. Por isso, que é um aviso de Deus para a tua vida nessa manhã. Fuja disso. Gostei muito quando o André estava batendo um papo ali, ele disse, foi quem que falou, André, para você? Do apóstolo Paulo, estava preso. Ah, tá. Então ele estava preso, acorrentado, pô, me traga uma capa. Se hoje você falar assim, o pastor, ele não tem nenhuma comida direito para comer, esse pastor é miserável. Não siga esse pastor não, que vocês vão passar fome também. É esse pensamento. E Paulo pediu uma capa, quem não tinha nenhuma capa. E quem são esses homens diante do apóstolo Paulo? Hein, irmãos? Quem? 2 Timóteo 4,13. Eu não coloquei aqui, eu vou ler o texto, mas vamos pegar aqui. 2 Timóteo 4,13, ó. Nosso querido Diácono Neto está dando aqui. 2 Timóteo 4,13. 4,13 diz assim, ó. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Agora tem outra parte aqui, né? Ele pediu a capa porque ele deixou, estava precisando, né? Mas ele pede uma coisa muito interessante: traga os pergaminhos. Em outras palavras, hoje, traga a Bíblia Sagrada para mim. Me arrancaram ela, mas eu preciso da Bíblia, eu preciso dos pergaminhos. Porque os pergaminhos vão ser meu alimento nesse momento da prisão. Que eu estou aqui jogado. Então esse pergaminho vai me alimentar. Traga os pergaminhos também que eu deixei lá. Na verdade, hoje as pessoas usam o seu sensacionalismo. O povo está preparado para sensacionalismo, a verdade é essa. As pessoas, os líderes evangélicos que outrora pregavam a palavra de Deus, estão se preparando em todas as áreas da sua vida, psicológica, teatral, pela postura da mão, de como bota o braço, como é que fala com a cabeça, e não sei o quê, envolvendo as pessoas de uma forma e dizendo que é o poder do Espírito Santo de Deus. E as pessoas estão ficando desapercebidas com isso. Igreja, acorda. Pastor, vai melhorar? Não, vai piorar. Porque a tendência, antes da volta de Cristo, vai haver um crescimento maior das heresias, irmãos. As pragas virão também, porque Apocalipse fala sobre isso. Que as pragas virão. Mas o maior crescimento antes da volta de Cristo, que o diabo vai prevalecer no meio da igreja, vai ser as heresias, porque a heresia afasta o povo de Deus do Evangelho. A praga não afasta, traz, vem para a igreja orar. As doenças não afasta, traz o povo para a igreja. Mas as heresias te afastam. Diz Apocalipse, ai daquele que te colocar um J ou um tio, acrescentar ou tirar, todas as pragas desse livro cairão sobre ele. Assim vos digo, é Deus te avisando nesta manhã. Eu não preciso entrar para falar assim vos digo não, irmão, isso é outra coisa que não existe na Bíblia. Mas eu falo assim vos digo nessa manhã, Deus está te alertando. É um aviso de Deus para a tua vida. Ai daquele que tirar um tio, ou acrescentar um J, uma vírgula. Nesta palavra aqui, todas as pragas cairão sobre ele. Isso é alerta de Deus para a nossa vida, nós precisamos pregar. Agora, esta pregação, ela não traz proveitos financeiros para a liderança. Ela não traz. Multidão não traz, irmãos. Ela não traz isso, não. Mas ela traz para o líder que é chamado por Deus para essa direção uma satisfação.
e uma alegria de entender que o povo está crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Pedro falou antes, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Amém, queridos? E aí eu peguei aqui um outro versículo, Gálatas 1:10, você que está nos assistindo agora, já estou em Gálatas, já até botei aqui, capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1:10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Deus. Quem está falando isso aqui também? O grande apóstolo Paulo. Essa epístola é a epístola do apóstolo Paulo, irmãos. Está entendendo, irmãos? Por pouco aquele Félix, né? Por pouco, Paulo persuadia ele a se converter no evangelho. Por pouco, faltou pouco. Mas a postura do cara era outra. Para você se converter ao evangelho, você tem que largar algumas atitudes, alguma postura. Não é verdade? Algumas ganâncias, algumas coisas da vida que foi errada. Logicamente, se você for um rico como a Colgate, o dono da Colgate é evangélico. A Ford também é evangélico. Mas abençoa a casa de Deus. Mas já eram homens que tinham as suas vidas de prosperidade. E aí Deus aproveita a prosperidade desses homens e eles colaboram de uma forma para a obra de Deus na terra. É diferente. Nós precisamos dos ricos salvos também para colaborar com o quê? Com a obra de Deus na terra. É diferente. Amém, irmãos? Porque Abraão abençoou. Ele foi abençoado e ele abençoou. Os homens da Bíblia Sagrada, eles eram abençoados financeiramente, e eles jogam isso para o Antigo Testamento, mas tu for olhar no Novo Testamento, o discípulo não tinha nem onde dormir, nem onde morar direito. Não é verdade, irmão? O nosso pão é o pão que desceu do céu. É Ele que nos alimenta. O resto, Ele já deixou para a gente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Não vê as aves dos céus, não precisa você correr igual um louco. Deus já tem um princípio da palavra aqui. Se você busca Deus em primeiro lugar, você já tem um ponto de vantagem para a tua vida. As coisas necessárias da sua vida, elas já estarão supridas. Amém, irmão? Você não precisa ficar preocupado, não. Porque estás apreensivo pelo dia de amanhã. Não vê as aves do céu. Olha o que ele fala, irmãos. Então, quando você busca Deus em primeiro lugar, você não precisa ficar igual um louco atrás do ouro, igual um doido atrás do ouro, não, descontrolado. Uma coisa é trabalho, outra coisa é ficar descontrolado em todas as áreas da vida para adquirir aquilo. Porque você já tem um ponto já. Tu já tem a palavra, promessa, que aquela parte ele já vai te abençoar. Amém, querido? E ele ainda fala de acrescentar, né? Nós precisamos estarmos de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, o demônio da modernidade se encontra onde? Vamos lá, irmão, onde? Dentro da igreja. A Bíblia fala que ensinariam doutrina de demônio. Quais são as doutrinas de demônio? O que um demônio mais gostaria que um ser humano ganhasse? Riquezas. Ponto de partida, porque uma pessoa, quando ela fica rica, a primeira coisa que ela vai fazer é usufruir da sua riqueza. Usufruindo da sua riqueza, ela começa a perder a alma para Satanás, porque ela começa a se inclinar para as paixões dessa terra. Não é verdade, irmãos? Ela tem dinheiro, nada mais, as outras coisas não satisfazem mais ela quer satisfazer alguma coisa que ainda não foi completa na vida dela. E como o dinheiro vai se prostrar. E aí o diabo começa a ganhar vantagem. Então por que tudo está acontecendo nas igrejas? É o demônio da modernidade. Modernidade, quando eu falo, não é da vestimenta.
ainda que nós precisamos saber como se vestir. Cada crente tem que saber como se vestir, o Espírito Santo tocar como nós precisamos se vestir. É o Espírito Santo que vai falar isso com a pessoa, não é a igreja, através da palavra. Amém, igreja? Porém, o demônio da modernidade é da modernidade da palavra, para satisfazer a cada pessoa. Não existe mais o evangelho da salvação e da perdição, porque o povo não quer isso. O povo quer benefício emergencial. Não é verdade, irmão? Quem está precisando de benefício emergencial aí? Opa! Mas o povo quer da igreja hoje, eles querem benefício emergencial, eles querem milagre rápido, eles querem a casa própria, o carro novo. E quem sabe dá mais para você do que Satanás? Ele sabe dar tudo isso, irmãos. Olha aqui, Senhor Jesus, ele falou para Jesus: se me prostrardes, darei tudo desta terra. Nada era dele, tudo era de Jesus, mas ele falou: te darei tudo, mas se me prostrardes. Às vezes você não vai se prostrar a outros deuses estranhos, porque você tem o Jesus no teu coração, aí você não consegue ter outros deuses que está ali, mas você se prostra à heresia, a modernidade da palavra. Você está entendendo? O desvio da palavra. É isso, irmãos. Aí você se prostra, porque o povo está precisando de benefícios urgentes, emergenciais para a tua vida, e os homens são sabedores disso. E o inimigo trabalha na vida desses líderes, de alguns líderes, se aproveitando, porque quando é que os políticos se aproveitam da humanidade? Quando vem as doenças, quando vem aí, tem uma tempestade, destruiu tudo, ele fica: opa, que beleza, o governo vai mandar dinheiro para nós. Eles vivem em cima da destruição da humanidade. Quando vem as pragas, as doenças, a corrupção vem. Não tem aparelho, não tem isso, não tem hospital, não tem aquilo. Aí os políticos começam a se corromperem. E as lideranças evangélicas estão se corrompendo em quê, pastor? Se corrompendo, distorcendo a palavra de Deus. Como que eu vou me corromper distorcendo a palavra de Deus? Porque quando eu quero agradar os homens para ter meus benefícios, e eles começam a entender a necessidade da humanidade. A política entrou dentro do meio evangélico. A suja política da corrupção entrou no meio evangélico, no meio das igrejas, irmãos. A maçonaria se alastrou no meio da igreja. Compartilhe esse vídeo, por favor. De repente ele pode salvar alguns líderes que estão liderando igrejas ainda. Com a nossa humildade aqui, quem sabe pode colaborar com você. E as pessoas estão como aqueles bonequinhos. Aquele bonequinho presépio que fala assim, ó, só faz assim. Não tem um bonequinho que como é que fala? Esqueci aqui. Tudo que a pessoa fala ali. Oi? Não é, igreja? Amém, igreja? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Ninguém fala não, né, rapaz? Se falar não e o cara escutar falar não, quem falou não aí? O João Teimoso, é? João, ó, se fala sim ou não? Aí o cara fala não, pega aquele cara que falou não, pega ele lá, obreiros, pega quem falou não, que eu vou conversar com ele lá no gabinete. É a vaquinha de presépio, só, sim. E nós estamos dessa forma, irmão. O crente está com a Bíblia na mão, não lê a Bíblia. Eles também não estão querendo ensinar, porque eles sabem. O demônio da modernidade não quer que a igreja tenha conhecimento da palavra. Ela quer que a igreja tenha o desvio da palavra. Isso aí, não, é isso aí. Que ele continue ali, porque ali ele vai alastrando aquela mensagem para o outro.
Já viu um saco de laranja? Se uma tiver podre, vai apodrecer todas elas. A podre tem que sair, irmãos. Que é heresia, falsidade do evangelho que nada aproveita. Se ela ficar ali, ela vai apodrecendo todas elas. Eu fico com uma pessoa aqui, irmãos, mas eu não vou mudar o teor da mensagem desse lugar. Fico com uma pessoa, mas como vai fazer, pagar, não importa. A gente fica em cima da árvore. Eu subo em cima da árvore, fico até lá em cima, e o outro fica só ali no tronco. E eu prego de lá, prego, e não tem problema. Eu não vou pagar aluguel, não vou pagar nada. Mas eu não vou mudar o teor para ficar rico. Para ganhar elogios e nomes de liderança suja nesse país. Porque naquele grande dia, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome. Não, você fez tudo isso, usou o meu nome para proveito próprio. Se aproveitou do evangelho. Enganou o povo que eu escolhi para estar sob a sua direção. Desviou os princípios da minha palavra. Não estão acreditando que isso vai acontecer, a não ser que eles pregam, mas não acreditam que vai ter o final, né, irmão? Já viu aquela prega? Paulo falava isso, para que eu não seja pego de surpresa e reprovado. Paulo falava, irmãos, para que eu não seja reprovado no último dia. Paulo falava isso. Ele tinha uma preocupação tão grande que ele chegava a pôr para que eu não seja reprovado. Os demônios da modernidade se encontram na igreja, não é no mundo não, irmãos. O mundo já está moderno demais, né? O pecado já se alastrou nesse mundo, larga, porta larga, espaçoso, conduz à perdição. Mas o demônio da modernidade, ela está dentro da igreja. Pastores ficando milionários com as suas falsas doutrinas. Você não vê um pastor milionário pregando a verdade. Interessante, né? Eu conheço a igreja batista e tem 130 anos, o pastor tem a vida dele normal. 130 anos no Brasil, o pastor com a vida dele normal, porque ele prega a verdade. Se ele pregasse a falsidade, ele está bilionário já. Só fica milionário quem prega a falsidade. Por quê, pastor? Porque o demônio dá. Está muito séria essa mensagem, estou até com medo. Para por aqui ou vou até quase meio-dia? Fala. Pode. O demônio dá. Ele ofereceu para Jesus: se prostrar a mim, eu darei tudo nessa terra. Ele ofereceu ao dono do mundo. Por que ele vai oferecer para você, para mim, para os líderes? Por que ele vai para os líderes? Por que a maçonaria pega pastores? Porque ele tem a liderança, ele tem o povo. Não é verdade? Então, tudo que você tem o povo, o inimigo, o Satanás nunca usou ninguém para fazer eu preencher uma ficha para ser maçom. Porque você tem critérios, e um dos critérios é você tem que ter uma postura de um nome nessa vida aqui, né? Um nome de reconhecido. Não é verdade, irmão? Então, 70% de algumas igrejas evangélicas, algumas denominações têm 70% de maçonaria dentro, a outra 80%, a outra 50%, e assim vai. De líderes, eu não estou falando de membro não, tá, irmãos? Membro você encontra poucos. Mas você encontra líderes maçons ensinando a igreja de Cristo, adorando dois senhores. Olha o que a Bíblia fala, que nós não podemos adorar dois senhores, ou adora a Deus ou a Mamão. A nossa postura tem que ser essa, irmãos. Amém, irmãos? A gente não precisa de reconhecimento de homem. A gente precisa do reconhecimento de Deus naquele grande dia.
Eu já sou canhoto, já fico meio preocupado, mas Deus já me libertou disso. Ele não vai me... Lá em casa, 10 irmãos canhoto, mãe e pai canhoto. Ele vai me jogar para a esquerda, não. Então, vai para a direita. Até porque esquerda não é bom, né? Direita é melhor, né? Não pode falar de política aqui no púlpito, irmão. Então, olha outro aviso de Deus. Outro aviso de Deus. Olha como desprezo eu muitos que se encontram dormindo aos 4 cantos da terra para que enxergue o meu evangelho e a minha obra e receba aquilo que tenho eu proposto, mas que poucos aceitam e muitos poucos da forma que eu quero, que quero eu. Olha outro aviso de Deus. Mas em breve se levantarão da morte espiritual para terem a vida eterna. Outro aviso de Deus, porque muitos e muitos que estão nas igrejas, porque eu te digo nesta manhã, que muitos e muitos que estão nas igrejas estão se perdendo, pois se encontram envergonhando o meu evangelho, se enganam, pensando que são pessoas boas, e que falam sobre mim, mas não buscam a minha verdade, para que recebam de mim a verdade, ou não estariam enchendo essas igrejas, e enchendo os cofres desses falsos pastores, mas enchendo também de falsas doutrinas. Digo eu, um aviso de Deus para você nessa manhã. Tem outro aviso de Deus aqui para você nessa manhã. Te digo que as trevas ensinam como caminhar, e se dizendo que as trevas ensinam como você caminhar dizendo que é crente, mas se enganando e enganando aos outros, e o demônio da modernidade se encontra nas igrejas. Mais um aviso de Deus para você e para mim nesta manhã. Outro aviso de Deus: quer atualizar o meu evangelho para que atinja maior número de adeptos, de fiéis. Mas digo eu nesta manhã que sou o mesmo ontem, que sou o mesmo hoje e que sou o mesmo de eternamente. E as minhas são as mesmas palavras e ensinamento, são os mesmos que vão continuar buscando aqueles que são os discípulos que buscam a verdade do meu ensinamento. É um aviso de Deus para você nessa manhã. Outro aviso de Deus para você. Te digo nesta manhã, busque a intimidade e o conhecimento que eu quero passar para vocês, conforme está no livro de João, no capítulo 14, no versículo 21, que diz aqui a palavra de Deus. João 14, um aviso de Deus para a tua vida, querido. João 14, versículo 21, te digo essa palavra nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor Jesus para ti: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Te digo nesta manhã um aviso de Deus para a tua vida. Outro aviso de Deus para a tua vida, já finalizando, o aviso de Deus que as coisas vão piorar. Igreja, acorda, porque as coisas vão apertar. Acorda, igreja. Te digo, examinai as escrituras, porque terão a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5, versículo 39. Igreja, Deus está te dizendo nessa manhã, um aviso de Deus para a tua vida que está me assistindo agora: examinai as escrituras. Examinai as escrituras. Por quê, pastor? Porque terão a vida eterna. Elas testificam de mim. São elas que testificam a minha verdade, e a minha verdade está inserida na minha palavra. Te digo nesta manhã um aviso de Deus para a tua vida.
Outro aviso de Deus para você. Te digo, filhinhos, não sejai como meninos inconstantes, que aceitam todos os ventos de doutrinas, porque a vida nesta terra é uma só, e só podereis decidir a que obedece enquanto estiverem pisando nesta terra, pois vieram do pó, e para o pó voltarão. É um aviso de Deus para você. Mas o Espírito irá para onde vós decidir. Você vai decidir para onde o Espírito irá. Porque do pó nós viemos, do pó nós vamos voltar, mas o Espírito voltará para aquele que deu. Queridos, Deus te diz nessa manhã, você vai decidir para onde o teu Espírito irá. É você que vai decidir. Se você, nesta terra, vai servir ao pecado e à iniquidade, à ganância, ou a obediência da justiça, do eterno e poderoso evangelho da palavra de Deus, conforme está escrito na minha palavra, no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 16, diz assim a palavra do Senhor, Deus te dizendo, avisando para você através da palavra dele. Romanos capítulo 16, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que a quem vos apresentades por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Assim te digo nesta manhã. Efésios capítulo 4, no versículo 14, diz assim a palavra do Senhor para a tua vida, aviso de Deus para você, querido, diz assim Efésios capítulo 4, no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda e todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Te digo nesta manhã, leia as minhas escrituras. Segundo Pedro, no capítulo 2, Deus te avisando, aviso de Deus para a Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Livro de 2 Pedro, queridos, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos de quê? Da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. De quem é vencido faz também servo. Esses líderes, eles conseguem fazer servo deles, porque as pessoas são vencidas pelas doutrinas de ventos, de heresias que são ensinadas. Terminando este aviso de Deus para a tua vida, eu te digo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E que tem olhos para ver, veja. E se alguém não estiver ouvindo nem vendo, me peça, que eu mostrarei aqueles que são sinceros. Fica na minha graça e fica na minha paz. Que Deus abençoe esta manhã. Aviso de Deus para a tua vida. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Vai ter adoração? Oi? Não? Pode encerrar? Amém, queridos? Receba essa palavra. Tá? O tema é acorda, igreja, porque as coisas vão apertar. E a partir de hoje, aviso de Deus para a tua vida, quando ela apertar, porque vai vir mais heresia, vai vir mais tudo, porta larga, igrejas porta larga, oferecendo tudo, que você já fique alerta contra essas inverdades, dessas heresias que têm se manifestado no meio do povo evangélico. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, te agradecemos por esse momento. Muito obrigado
porque Deus falou aos nossos corações nessa manhã. Que esse vídeo possa ir longe, e principalmente a líderes evangélicos. Se o Senhor me der essa oportunidade, Pai, que o Senhor leve esse vídeo a líderes evangélicos, que possa alertá-los. Eu sei que alguns já estão tão vacinados a favor das heresias que vai ser difícil de largar, porque a ganância, a riqueza fala muito mais alto. Mas que o Senhor possa arrancar aqueles que estão na sinceridade desse meio, que o Senhor possa preservar a tua noiva pela verdade da tua palavra, porque tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. A tua palavra não muda. Então, muito obrigado por esta manhã. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, querido? Você que vai abençoar a casa do Senhor, sem fazer sensacionalismo financeiro, você sabe os compromissos, sabe da necessidade da casa do Senhor, você traga a tua semente e traga a sua oferta. Amém, amados? À noite, se assim for a vontade do Senhor, nós estaremos novamente aqui às 19 horas pregando a palavra do Senhor. Por que eu falo se for a vontade do Senhor? Porque nós não podemos acrescentar um fio de cabelo na nossa cabeça. E a Bíblia diz que nem um côvado de dia. A Bíblia fala que você não tem condições de acrescentar um côvado de dia na tua vida. Sabia disso, irmão? Então, se for a vontade de Deus, estaremos aqui novamente pregando a palavra do Senhor. Que Deus possa ter abençoado você. À noite nós vamos retornar, transmissão ao vivo, com culto de celebração ao Senhor. Amém, queridos? Obrigado, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas, pelas mãos daqueles que têm abençoado a tua casa. E que o demônio não permita que alguns servos de Deus fechem a mão e o coração para abençoar a tua casa. Porque nós sabemos que não será bom e proveitoso para a nossa vida. Então, abra o coração daqueles que têm fechado a mão para abençoar aquele que tem pregado a verdade da tua palavra. Obrigado por essa manhã, por teu povo que está aqui, por aqueles que estão nos assistindo. Leva-nos guardado por ti. Livra dos homens malignos, dos homens sanguinários, dos maus feitores. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja que vai permanecer fiel à palavra, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Deus abençoe, graça e paz.